Podem sentar, amados irmãos. Mais uma vez, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, como igreja, nós temos intercedido por algumas famílias que estão enfrentando enfermidades, outras que estão enlutadas. Eu peço que você também esteja em oração por algumas dessas causas, e aqui fazemos menção à nossa irmã Viviane, ao seu marido Nixon, que perderam sua bebê ainda no ventre da Vivi. Fazemos menção também à família de um jovem chamado Lucas Guimarães, que participou do encontro de jovens realizado por nossa igreja, e a família também está enlutada. E também vamos continuar orando por nossa irmã Bianca, que está internada depois de ter realizado a cirurgia. Nós louvamos a Deus pelos irmãos que também têm se disponibilizado a estar prestando assistência como acompanhante da irmã Bianca no hospital. Além de outros irmãos, é claro, que estão enfermos, e nós continuamos orando por cada um deles. Amados irmãos, essa manhã nós daremos prosseguimento à nossa série de mensagens intitulada Fé Superficial, baseada no livro do profeta Malaquias. E hoje nós estamos encerrando neste domingo esta série de mensagens. Essa é a quinta mensagem desta série, e à noite estaremos pregando a sexta e última mensagem desta série. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 6. Diz assim o texto bíblico: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O último verso, é o verso 12, diz: então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será chamada maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, você vai entrar nesse imprensado hoje de manhã, pastor? Falar de dízimo e oferta, pastor? De fato, irmãos, é desafiador falar sobre esse tema no meio de tantas distorções como temos visto. Mas nós aprendemos, irmãos, que não é porque determinado tema está sendo distorcido que nós devemos deixar de anunciá-lo com fidelidade, conforme a Escritura nos ensina. Essa é uma acusação que Deus faz para o seu povo que estava em Jerusalém, na época do profeta Malaquias. E é uma acusação gravíssima. Não é uma acusação de um vizinho acusando o outro. Não é uma acusação de um parente acusando o outro. É uma acusação do próprio Deus contra o seu povo. E Deus diz: vocês estão me roubando. E o povo parece não entender de que forma isso está acontecendo. E por isso a pergunta: como estamos te roubando? E a resposta de Deus é enfática através do profeta: nos dízimos e nas ofertas. Amados irmãos, existe uma verdade bíblica que nos ensina que Deus é um Deus misericordioso. Amém?
Aliás, essa é a causa de não sermos consumidos. E mais uma vez, no verso 6, essa verdade é anunciada. Porque nós vimos, irmãos, até aqui, que o povo é um povo difícil, que o povo é um povo trabalhoso. E nós não somos muito distantes desse povo. Amém? Nós temos sido ministrados por essa palavra que Deus anunciou através do profeta Malaquias há muito tempo atrás. Significa que esse povo, muitas vezes, somos nós. Nós nos identificamos com a falha e com as falhas deles. Mas me chama a atenção, irmãos, porque esse é um tema recorrente dentro dos profetas, que é o retorno do seu povo ao Senhor. Deus utiliza diversos profetas para convidar o seu povo, para chamar o seu povo de volta à sua presença. E nós vemos isso de tantas maneiras. Por exemplo, o profeta Zacarias, no capítulo 1, verso 3, ele diz: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós. Jeremias, no capítulo 3, verso 12, ele diz: volta, ó Israel rebelde, pois eu sou misericordioso. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 13, diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Talvez a forma mais compreensível que temos de entender esse princípio é a parábola que Jesus conta do filho pródigo, do filho que retorna a casa. É uma parábola que, na verdade, envolve dois filhos. Mas chama a atenção porque, mesmo diante da rebeldia do seu filho, o pai está observando. E diz o texto bíblico em Lucas 15, que o pai, ele enxerga o seu filho de longe. E ele sai correndo ao encontro do seu filho e o abraça. Pergunta, e isso é um quiz bíblico, viu? Martina e Hélio, uma pergunta boa para os adolescentes, eles já estão aqui, né, assistindo. Existe alguma passagem na Bíblia que mostra Deus correndo? Sim, a parábola do filho pródigo. Então percebemos, irmãos, que o mínimo esforço que o ser humano faz, voltando para Deus, e nós sabemos, pelo ensinamento bíblico, que até esse esforço, na verdade, já é uma resposta a um convite primeiro que o próprio Deus fez através de seu Espírito. Quando o ser humano se sente de alguma forma atraído a Deus, é porque o próprio Deus já está trabalhando no seu coração. Mas a Bíblia nos mostra que esse mínimo esforço que o ser humano faz, ele é tremendamente respondido por Deus. E aqui nós vemos Jesus nos ensinando esse princípio tão importante. O Senhor está sempre de braços abertos para receber aqueles que se voltam para Ele. O Senhor está sempre de braços abertos para receber o seu povo, quando o seu povo se arrepende e se volta para o seu Deus. E aqui, irmãos, o profeta está mais uma vez anunciando isso. Deus diz: olha, vocês sempre se desviaram, seus antepassados também, mas voltem-se para mim, e eu também me voltarei para vocês. E o povo pergunta: como voltaremos? Amados irmãos, nós bem sabemos que a história do cristianismo é uma história de recomeços e de transformações. Eu citei certa vez a história de um homem chamado Charles Chuck Colson, e esse homem foi ex-assessor de um presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Esse homem se envolveu num grande escândalo de sua geração, um escândalo chamado Watergate, e ele foi acusado de obstrução da justiça, e conta a história, se você pesquisar, você vai descobrir isso, que pouco antes dele ser preso, ele se converteu a Jesus Cristo. Ele teve uma experiência dentro de um carro com Jesus, percebeu se sentiu pecador diante de Deus, e ali teve uma experiência com o Senhor bem profunda. O resumo dessa história é que esse homem foi preso, passou um tempo preso, e ali dentro da prisão, Deus despertou nele o início de um grande ministério, chamado Prison Fellowship. E esse ministério de assistência aos presidiários surgiu exatamente através desse homem que esteve envolvido nesse grande escândalo. Resumo da história: se você der um Google e colocar o nome desse ministério, você vai perceber que é um ministério extremamente relevante, com dimensão mundial, e que surge a partir de um grande homem que ontem era influente
mas agora era um presidiário, estava passando por um duro momento. Mas é nessa história de recomeço, de reconstrução, que a graça de Deus se manifesta. Os irmãos estão dormindo essa manhã? Amém, irmãos? O Evangelho da Graça faz isso, irmãos. Nós vivemos numa época em que as pessoas são lixadas socialmente, é o chamado cancelamento. Basta uma notícia ser veiculada, leia os comentários, só não estarão chamando a pessoa de bonito. E as pessoas hoje se arvoram juízes, detentores desse direito de condenar e de absolver. Mas nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo reconstrói aquilo que o pecado destruiu. Enquanto o mundo está acusando, está destruindo a reputação das pessoas, nós precisamos entender que o Evangelho reconstrói. E aqueles que foram cancelados pelo mundo, Jesus está de braços abertos, pronto para recebê-los. E como igreja do Senhor, nós precisamos ser extensão do corpo de Cristo nessa terra. Não instrumentos de cancelamento, de linchamento social, mas instrumentos de graça, de amor, porque o Senhor quer salvar e restaurar aqueles que o mundo rejeitou. E agora, irmãos, Deus está usando o profeta Malaquias mais uma vez para expressar essa verdade. Mas o povo precisa reconhecer que há algo de errado. Afinal de contas, para que haja uma restauração, é preciso antes identificar o que é que está de errado, o que é que precisa ser restaurado. E é nesse contexto que o verso 8 é declarado: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, a prática do pecado, quando ela se torna um estilo de vida, ela tem como uma das consequências a insensibilidade espiritual. É uma espécie de anestesia espiritual. Você já não percebe que está vivendo dentro de uma dinâmica pecaminosa, você já não percebe que está vivendo em rebelião e em oposição a Deus, porque isso já se tornou um estilo de vida. E o povo estava dessa maneira, porque já não sabiam em que haviam errado, eles não conseguiam identificar. Deus está fazendo uma acusação, mas eles não fazem ideia do que Deus está falando. E aí, é claro, nós precisamos falar com muito cuidado, irmão Isaac e irmão Fernandes, sobre esse tema dízimos e ofertas. Alguns irmãos até me cobram: pastor, se eu devia falar mais sobre isso. Eu acredito, irmãos, que é a primeira vez que eu falo sobre isso, no púlpito. Posso estar enganado, mas essa é a impressão que tem. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que a realidade do dízimo e dos dízimos não surgem na lei com Moisés. A primeira menção ao dízimo é dada em Abraão. E diz a Bíblia que Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 14, a partir do verso 18, que Abraão entrega o dízimo. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Posteriormente, em Hebreus, lá no capítulo 7, se não estou enganado, a Bíblia vai fazer um paralelo entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, trazendo então Jesus para esse sacerdócio, porque na verdade Melquisedeque é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. E em outras palavras, irmãos, nós vemos o dízimo sendo manifestado antes mesmo da lei, como expressão de adoração e de gratidão a Deus. Abraão vem de um contexto vitorioso, ele logo após uma batalha, ele dá o dízimo, e ele está dando ao Senhor, e Melquisedeque está figurando exatamente a figura do próprio Deus. Nós vemos também Jacó, irmãos, ele faz uma promessa a Deus, e essa promessa está registrada em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 20, quando Jacó diz: de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, a 10ª parte. Mais uma vez, nós vemos aqui Jacó reconhecendo que Deus é o Deus de toda provisão. Irmãos, tudo que nós temos provém de Deus.
Então é preciso que nós saibamos logo de uma coisa. Quando falamos sobre dízimo, nós não estamos falando sobre um percentual, nós não estamos falando sobre uma quantia específica, porque eu sei que muitas vezes os irmãos querem que o pastor traga isso de maneira objetiva. Nós precisamos entender, irmãos, que o dízimo ele traz um princípio. E que princípio é esse? O dízimo nos liberta da falsa segurança que nós colocamos nos recursos. Muitas vezes nós colocamos até involuntariamente a nossa segurança nos recursos, no salário que recebo todo mês, nos recursos que chegam à minha conta bancária, e ali estou seguro. Mas nós precisamos entender que a nossa provisão vem do Senhor. As instituições que nós estivermos vinculados, seja lá qual for o nosso meio de sustento, são instrumentos de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender isso com muita clareza. Mas dentro da lei de Moisés, e nós vemos isso sendo mais delineado com a chegada da lei, com a instituição do templo, seja do templo móvel, do tabernáculo, e depois do templo efetivamente construído, nós vemos que o dízimo em Israel, dentro do povo de Deus, ele tinha uma dimensão mais ampla, ele tinha uma dimensão religiosa, ele tinha uma dimensão sacerdotal, ele tinha uma dimensão social. O povo deveria dar a 10ª parte de tudo que ganhava para a manutenção dos cultos no templo. Precisamos lembrar que dentro da divisão das terras, as tribos, cada uma das tribos recebeu uma porção, mas os levitas, eles não receberam uma porção de terra. E Deus foi muito claro ao dizer: os levitas receberão a mim mesmo como sua herança. A minha presença será a porção deles. E aí você pergunta, então como é que os levitas iam sobreviver? Já que eles não tinham terra, e precisamos lembrar que o meio financeiro dessa época, ele era predominantemente agrícola. Como os levitas iam, cuidar de animais, iam ter plantações, se eles não tinham terra? E é daí que surge essa instituição. O povo de Deus, as demais tribos, deveriam sustentar os levitas. Porque se os levitas não fossem sustentados, como é que eles iriam exercer o trabalho no templo? Aliás, na época de Neemias, nós iniciamos essa série, irmão, você está aqui essa manhã? Nós iniciamos essa série falando, sabemos que diversos estudiosos têm suas posições, mas eu entendo, irmãos, que Malaquias é contemporâneo a Neemias. E nós vemos Neemias fazendo uma acusação grave no seu tempo. Que acusação é essa? O povo parou de dizimar. Sabe o que aconteceu na prática? Os levitas abandonaram seus postos. Eles precisavam sobreviver, não tinha sustento, o povo não estava dizimando. O que é que aconteceu? Os levitas foram embora. E aí Neemias volta a Jerusalém e diz: espera aí, o que é que está acontecendo? Vocês não estão sendo fiéis, voltem a dizimar. E aí trouxe novamente os levitas aos seus postos. Então nós vemos que o dízimo em Moisés, pastor, e hoje na igreja, calma irmão, deixe de ser ansioso, a gente vai chegar lá. Em Moisés, o dízimo tinha essa função de manutenção dos levitas, do culto no templo. Precisamos lembrar que parte dos sacrifícios eram literalmente consumidos pelos sacerdotes e por suas famílias. E além disso, o dízimo, em Moisés, tinha uma função social. Parte desses dízimos era destinado aos vulneráveis, às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. E a rigor, irmãos, nós percebemos que além dos dízimos, havia as chamadas ofertas voluntárias. E essas ofertas eram dadas em diversos momentos, como festas e etc. E alguns estudiosos fazem um cálculo, estimando que anualmente a contribuição dos judeus excedia o percentual de 10%, quando somados com essas ofertas voluntárias. Qual é o princípio, pastor, por trás dessa dinâmica do dízimo? Primeiro, Deus é o dono de tudo. O Salmo 24, no verso 1, nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Segundo, contribuir financeiramente faz parte do culto.
Essa ideia, irmãos, moderna de que a adoração, ela centra-se exclusivamente no culto público, como hoje estamos aqui reunidos, no momento em que os louvores são cantados, em que você levanta suas mãos, tudo isso é uma bênção de Deus. Mas quando restringimos a adoração a esse momento, isso é um erro. E nós vimos ao longo do estudo desta série, que o profeta Malaquias faz graves denúncias ao povo de Deus. O povo estava lá chorando diante de Deus e se perguntando, por que Deus não está recebendo a adoração? Por que Deus não está ouvindo as orações? E Deus usa o profeta para dizer, olha só como vocês estão vivendo. Vocês estão oferecendo sacrifício de qualquer maneira. Vocês estão vivendo completamente contrário à minha palavra. E se perguntam, por que eu não estou recebendo essa adoração? Portanto, amados irmãos, entendamos que o dízimo estava profundamente ligado à dinâmica da vida do povo de Deus no Antigo Testamento. Era algo extremamente necessário, a manutenção do templo, a manutenção dos levitas e ao próprio exercício de justiça social. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo a judeus do seu tempo, lá em Mateus 23, verso 23 também, ele diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Jesus faz uma denúncia, os fariseus estavam dando meticulosamente o dízimo, mas estavam negligenciando princípios igualmente importantes da lei, como justiça, misericórdia e fé. E aí Jesus diz, vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Em outras palavras, Jesus diz, vocês devem continuar dizimando, mas praticar essas virtudes importantes da lei. Mas precisamos entender que Jesus está falando também a judeus do seu tempo, antes da consumação da sua obra na cruz. A pergunta é, e no Novo Testamento, pastor? Amados irmãos, em primeiro lugar, não há um mandamento explícito no Novo Testamento, obrigando a igreja a dar 10%. Aí aqueles que são mais assim, isso, estava esperando por isso. Fala a Deus. Calma, irmão, não terminei não ainda. Não comemora ainda o tempo não. O apóstolo Paulo, irmãos, ele desenvolve uma profunda teologia sobre contribuição cristã. É bem verdade que o contexto em que Paulo fala isso é um contexto envolvendo contribuições financeiras aos irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidades. Mas não deixa de ser um princípio importante e válido para a contribuição cristã. Esse verso, o pastor Miguel cita bastante, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, quando ele diz, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então perceba que ele estabelece alguns princípios, voluntariedade, alegria, liberalidade, proporcionalidade e sinceridade. Quando olhamos, irmãos, para a igreja primitiva, textos como Atos no capítulo 2, versos 44 a 45, ou Atos capítulo 4, versos 32 a 35, nós vemos os cristãos primitivos compartilhando seus bens de maneira extraordinária. Curiosamente, esse percentual de 10%, ele é excedido e muito. O que nós precisamos entender, irmãos, é que dois extremos precisam ser evitados. O primeiro deles é o legalismo. Nós não podemos transformar os dízimos num instrumento de manipulação, como infelizmente algumas pessoas fazem hoje. Se você não dizimar, você está excluído dessa igreja. Se você não dizimar, Deus vai amaldiçoar você. E aí termina-se utilizando o dízimo como instrumento de manipulação. Aí você olha para mim e diz, pastor, isso é um absurdo. Não há quem acredite nisso em pleno século 21. Vai pensando. Infelizmente tem muita manipulação. Não podemos transformar o dízimo numa condição para a bênção, numa espécie de moeda de troca. Eu vou dar porque eu quero que Deus me abençoe. Dê 10 que Deus vai retornar 40.
O dízimo, isoladamente, não pode ser considerado um termômetro absoluto de espiritualidade. Isso distorce o Evangelho da Graça. Esse é o primeiro extremo que precisamos evitar. Você está aqui essa manhã? Segundo extremo a ser evitado, a avareza disfarçada de liberdade cristã. Porque eu não sou obrigado a dar o dízimo, então eu não vou dar o dízimo. Precisamos entender, irmãos, que a graça revelada em Jesus Cristo, ela não produz menos generosidade do que a lei no Antigo Testamento. Ela produz, só quem está acordado, prestando atenção, mais generosidade. O Novo Testamento, irmãos, na verdade, ele eleva o padrão para o coração. Se na lei nós tínhamos como a proibição não adulterarás, no Novo Testamento o negócio ficou ainda mais estreito, porque Jesus disse, olha, aquele que olhar para uma mulher cobiçando em seu coração, para a mulher do seu próximo, já adulterou. Isto é, eu não preciso mais consumar o ato físico para então ter o pecado. Eu consumo isso no meu interior. A Bíblia nos conta o exemplo de um homem chamado Zaqueu, e dentro da experiência de Zaqueu com Cristo, lá em Lucas, no capítulo 19, verso 8, nós percebemos que Zaqueu entrega muito além de 10%. A lógica, irmãos, do reino de Deus é a seguinte: tudo pertence a Deus e nós somos mordomos, administradores de recursos que o Senhor faz chegar em nossas mãos. Portanto, a generosidade cristã, ela nasce a partir de uma transformação interior. Ela nasce a partir de uma experiência genuína com Cristo. Mas precisamos lembrar, irmãos, que embora o Novo Testamento não institua um percentual como a lei mosaica, o Novo Testamento leva a igreja a realizar o sustento dos ministros de Deus e da obra missionária da igreja na terra. E aí eu chamo sua atenção para o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versos 13 a 14, que diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Gálatas, no capítulo 6, no verso 6, está escrito: e o que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Portanto, irmãos, já entendemos que a responsabilidade cristã na área financeira, ela continua sendo uma responsabilidade bíblica. Nós precisamos, como povo de Deus, sustentar a obra de Deus nessa terra. Amém? Então, para a gente tentar resumir o que a gente falou aqui, o dízimo possui fundamento bíblico importante. No Antigo Testamento teve um caráter legal, sacerdotal, social. O Novo Testamento não estabelece obrigatoriamente os 10% para a igreja. Porém, o Novo Testamento reafirma princípios bíblicos importantes de generosidade, fidelidade e sustento da obra de Deus. E por fim, a graça não elimina a contribuição, ao contrário, transforma a nossa motivação ao contribuir para a obra de Deus. Nesse sentido, eu separei algumas citações de pais da igreja e de teólogos ao longo da história da igreja. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a igreja tem aproximadamente... Quantos anos a igreja tem aproximadamente depois de Cristo? Só quem está acordado, prestando atenção? A gente está em que ano, irmãos? 2026. Então a igreja tem aproximadamente 2026 anos desde que Cristo veio a esse mundo. E nós precisamos beber nessa fonte. Não podemos agora achar que inventamos a roda. Não, porque eu agora é que... Calma, humildade. Então vamos beber nessa fonte desses irmãos que nos precederam. A primeira citação que trago é a citação de Irineu de Leão, no século II. Não sei se está dando para ver. Está dando, né, irmãos? Irineu de Leão disse o seguinte: os judeus consagravam os dízimos de seus bens, mas aqueles que receberam a liberdade dedicam ao Senhor todos os seus bens, oferecendo com alegria e liberalidade,
não o que é menor, pois possuem esperança de coisas maiores. Uma segunda citação de Orígenes, no século III, ele disse: como alguém pode considerar-se piedoso diante de Deus, oferecendo menos dedicação do que os próprios fariseus demonstravam em seus dízimos? A terceira citação de Cipriano de Cartago, no século também III, ele ensinava que se os judeus entregavam os dízimos ao Senhor, os cristãos deveriam estar dispostos a entregar a própria vida e todos os seus bens ao serviço de Deus. João Crisóstomo, nos séculos IV e V, argumentava em uma de suas homilias que se Abraão entregou o dízimo antes mesmo da lei, os cristãos que receberam graça ainda maior em Cristo não deveriam responder a Deus com menos generosidade. Jerônimo, no século IV, ensinava que se os judeus demonstravam fidelidade em seus dízimos sob a antiga aliança, os cristãos que receberam a graça do Evangelho deveriam viver com dedicação ainda maior. Agostinho de Hipona, nos séculos IV e V, ensinava que os judeus davam os dízimos. Aqueles que receberam mais devem dar mais, fazendo menção à nova aliança. Tomás de Aquino, no século XIII, escreveu: na nova lei os homens são obrigados, principalmente às coisas espirituais interiores. Contudo, convém que providenciem o sustento dos ministros da igreja, não menos do que o povo fazia na antiga lei. João Calvino, no século XVI, escreveu em seu comentário sobre Malaquias: não há dúvida de que devemos hoje demonstrar ao menos a mesma liberalidade que Deus exigia do povo judeu. E por fim eu cito Billy Graham, nos séculos XX e XXI, ensinando que a maneira como uma pessoa administra os seus recursos revela profundamente sua maturidade espiritual e sua fidelidade a Deus. Então a pergunta mais profunda, irmãos, talvez não seja: sou obrigado a dar 10%? Talvez a pergunta mais profunda é: minha vida financeira realmente revela que Cristo é o Senhor sobre tudo que possuo? Portanto, amados irmãos, essa era uma acusação que Deus estava fazendo sobre o seu povo. O povo não estava cumprindo essa ordenança, o povo não estava dizimando, o povo não estava ofertando. E Deus está usando aqui o profeta Malaquias, não meramente para fazer uma acusação sobre o povo. Deus sempre acusa, mas ao mesmo tempo Ele oferece a graça como remédio. Deus sempre expõe a ferida, mas ao mesmo tempo Ele disponibiliza o remédio que vai curar essa ferida. Deus não tem prazer na exposição de alguém pela exposição. O Senhor sempre quer tratar e restaurar o seu povo. E é isso que acontece. Quando o povo não está sendo fiel à aliança, e Deus já havia dito através de Moisés as bênçãos e as maldições que o povo sofreria, se obedecesse às bênçãos, se desobedecesse às maldições. E é por essa razão que o povo estava colhendo o fruto da sua desobediência. E é curioso, irmãos, porque existem de fato alguns pecados que trazem consequências coletivas. Se lembrarmos, por exemplo, do que estava acontecendo nesse tempo, conforme a denúncia de Neemias, percebemos que a ausência dos dízimos estava impedindo a continuidade dos cultos e dos sacrifícios no templo. Por quê? Por uma razão muito simples: os sacerdotes não estavam sendo remunerados e foram embora. Preciso sustentar minha família. A igreja não está remunerando, vou embora, vou arrumar um sustento para mim. Perceba que uma atividade como essa afeta diretamente a questão espiritual. Muitas vezes nós dizemos em canções, dizemos com a nossa boca que faremos tudo pelo Senhor, que entregamos todo o nosso ser ao Senhor, menos o bolso. Às vezes a impressão que tenho é que alguns bolsos têm escorpião. Se colocar a mão, vai sair com a mão danificada. E a ideia, irmãos, é a seguinte: se Cristo é o Senhor da minha vida, tudo que diz respeito a mim está debaixo do senhorio de Cristo. Amém? Amém. Jesus, eu te pertenço. Vai ofertar para a igreja? Eu vou ofertar para a igreja.
Os irmãos sabem que hoje em dia esse tema gera muito polêmico, né, no meio secular. Se você tiver a curiosidade de ler um post sobre isso no mundo secular, você vai ficar horrorizado com os comentários. E, de certo modo, irmãos, nós até compreendemos uma visão mundana disso, em razão das distorções, em razão dos escândalos. Mas nós, como povo de Deus, precisamos sempre trazer luz sobre esse tema. E essa luz é lançada pela palavra de Deus. Então, lembremos, amados irmãos, que isso traz um profundo impacto. À medida que o povo de Deus se torna um povo generoso, irmãos, isso é um testemunho poderosíssimo. Porque imagina o seguinte, saiu até uma pesquisa, eu não lembro o ano dessa pesquisa, mas foi uma pesquisa realizada por um grupo chamado Barna Group, não é daqui do Brasil, mas esse grupo, ele fez uma pesquisa, fazendo algumas estimativas dos resultados e dos efeitos práticos que seriam causados, caso o povo de Deus contribuísse de maneira ativa e de maneira recorrente na igreja e para os fins que a palavra nos ensina. E aí, algumas conclusões foram chegadas. Os pesquisadores observaram que bilhões de dólares poderiam ser anualmente destinados ao combate à fome, ao acesso à água potável, aos cuidados necessitados, às missões, à evangelização e à assistência humanitária ao redor do mundo. Então perceba, meus irmãos, quando nós falamos que confiamos em Deus, nós precisamos demonstrar isso de maneira prática. Porque a nossa fé, como disse Tiago, ela precisa estar acompanhada de obras. Porque a fé sem obras, ela é muito verdadeira, não é isso, irmãos? A fé sem obras é o quê? É morta. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisaremos dar o passo de fé. Nós precisaremos, obedecer o Senhor, mesmo diante de circunstâncias adversas. O fato é que Deus traz uma ordem explícita ao seu povo, e o verso 10, a parte A, nos diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos. É interessante porque, em geral, a Bíblia recomenda não colocar Deus à prova, mas aqui há uma exceção a essa regra. O próprio Deus se coloca à prova, e Ele diz: ponham-me à prova, tragam o dízimo, tragam as contribuições, ofertem, contribuam para o meu reino na terra e para o avanço do meu reino na terra. Em outras palavras, é isso que está sendo dito. Eu vou precisar correr, irmãos, em razão do horário, mas deixa eu dizer algo a vocês. Essa promessa de Deus que Ele traz no verso 10 e 11, toda promessa na Bíblia geralmente é acompanhada de um pré-requisito. Por exemplo, Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Eu quero que Deus acrescente, eu quero que Deus faça chegar à minha tenda tudo que eu necessito, todo tipo de provisão, etc. E eu peço isso a Deus, eu oro para que isso aconteça. Mas eu preciso lembrar que antes de desfrutar da promessa, eu preciso obedecer aos pré-requisitos dessa promessa. E em Mateus 6,33, os pré-requisitos dessa promessa são: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Do mesmo modo, quando nós queremos colher essa promessa, e que promessa é essa, pastor? Deus está dizendo: vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Você diz: poxa, eu quero essa provisão, eu quero essa abundância de Deus na minha vida. Eu preciso antes cumprir o pré-requisito. Eu preciso contribuir generosamente para a causa do Senhor nessa terra. Quando eu faço isso, é como se algo fosse destravado, e essa promessa agora se torna disponível para aqueles que cumprem esses pré-requisitos.
Lembremos, amados irmãos, de um princípio bíblico trazido por Paulo: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Os irmãos conhecem a história de um homem chamado William Colgate, antes da fundação, da empresa Colgate-Palmolive. Esse homem, e os relatos confirmam que esse homem era de fato um homem cristão piedoso e dizimista, dedicado a financiar a igreja do Senhor, a obra de Deus. E conta a história que esse homem, sendo um fiel contribuidor para a obra de Deus na terra, se tornou conhecido por sua liberalidade, por suas contribuições. Alguns chegam a dizer que ele aumentou com o passar do tempo as suas contribuições, superando em muito esses percentuais. Nós temos uma segunda história de um homem chamado Robert Gilmore Letourneau, não sei se eu pronunciei certo o nome dele, mas esse homem, ele foi um inventor e um fabricante de máquinas pesadas nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por suas invenções. Para os irmãos terem uma ideia, ele patenteou mais de 300 invenções relacionadas a máquinas de terraplanagem. E esse homem se tornou conhecido por sua extraordinária generosidade. Agora, seguindo a lógica invertida dos que vão enriquecendo, à medida que as pessoas vão enriquecendo, o que se espera é que o padrão de vida vá aumentando. E esse homem contrariou essa lógica. Em vez de aumentar o seu padrão de vida, ele começou a aumentar progressivamente sua contribuição para o reino de Deus. Alguns chegam a dizer, eu não sei se isso é verídico, mas alguns chegam a dizer que as contribuições dele chegaram a 90% dos seus rendimentos. Mas há uma frase associada a ele em que ele dizia: toda vez que eu abro a torneira, Deus abre ainda mais. E esse homem chegou a fundar uma universidade, Letourneau University, lá no Texas, que permanece ativa até hoje. E o final, irmãos, dessa história está no verso 12, quando Deus diz: então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Percebam que o desfecho dessa história, ele não é um desfecho individual, ele é um desfecho público, ele é um desfecho coletivo. Quando a igreja do Senhor compreende esse princípio e investe com generosidade do reino de Deus, isso é algo revolucionário, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, quem está aqui acordado essa manhã? Amém? Imagina que uma igreja é conhecida por sua generosidade. E os recursos arrecadados são tantos que a gente precisa pensar, como é que a gente vai gastar? Tem muito dinheiro aqui na conta da igreja. Em que tipo de causa a igreja vai investir? Igreja, vamos orar. E aí vai aparecendo a causa tal. Tem uma obra missionária ali em outro país, vamos investir. Olha, nós precisamos fazer esse tipo de investimento, nós precisamos fazer aquilo. E sabe, a igreja, irmãos, ela dá um testemunho fantástico à medida que se torna uma igreja generosa, à medida que contribui. Deus usa a igreja de uma maneira poderosa. É por essa razão que a igreja primitiva, ela caiu na graça do povo. As pessoas não tinham apego, sabe, aos bens materiais, elas compartilhavam. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que você vai ter que entregar todos os seus bens aqui. Não é essa a ideia. Mas nós precisamos ser libertos dessa falsa segurança. O Senhor é o Deus da nossa provisão. É dele que vem tudo que temos, tudo que somos, irmãos. Muitas vezes nos apegamos tanto às coisas materiais. Você já percebeu o quão frágeis nós somos? Você já percebeu, sabe, quão vulneráveis nós somos como seres humanos? E o quão dependentes de Deus nós somos. Você já percebeu que eu e você somos extremamente dependentes de tudo? Quem aqui tomou banho para vir para a igreja hoje? Não levanta a mão, irmãos. Perceba, se não tivesse água, como é que você ia tomar banho? E como é que você ia beber água?
Aí os irmãos chegaram hoje da igreja, foram lá tomar uma aguinha, foram ao banheiro, tinha água, glória a Deus. Pois é, mas para ter água na torneira, alguém está trabalhando para que isso aconteça. Aí tem a energia, que benção, ar-condicionado. Pois é, mas para ter energia, alguém está trabalhando para gerar essa energia, para distribuir essa energia, para fazer com que essa energia chegue aqui. Percebe? Nós somos extremamente dependentes. E quando um desses recursos falta, o povo hoje fica aperreado. Acabou a água, não tem energia, acabou o mundo. E as pessoas hoje em dia estão vivendo de uma maneira tão, virtual, que a impressão que eu tenho é que as famílias só conversam quando falta energia. Faltou energia, vai todo mundo para a sala da casa e começa a conversar. Oi, tudo bem? Quem é você? Amados irmãos, nós somos extremamente dependentes do Senhor. Tudo que nós temos vem dEle. Quem foi que abriu as portas pelas quais entramos? Quem foi? Foi o Senhor, irmãos. Por isso que quando nós devolvemos ao Senhor parte do que recebemos dEle, isso é, irmãos, uma expressão de adoração. Nós estamos dizendo, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. E o mínimo que eu faço, Pai, é devolver parte do que recebo ao Senhor. Pastor, quanto? Qual é o percentual? Não é sobre percentual, irmãos. É sobre nós cultuarmos ao Senhor com os nossos recursos. E é importante que façamos isso com consciência, com alegria, com liberalidade, com generosidade, entendendo que o nosso Deus, Ele é digno de todo esforço, de toda entrega que podemos dar. Convido você a ficar de pé no seu lugar. Os irmãos de louvor podem vir aqui à frente. Entendamos que o povo de Deus, ele não acordava de manhã com a intenção de roubar a Deus. Eles não acordavam, dizendo, não, hoje eu vou roubar a Deus. Não. Mas Deus disse, vocês estão me roubando. E o povo estava roubando sem saber que estava roubando. Porque foi colocando outras prioridades à frente, racionalizando, guardando para si o que deveria ser de Deus, e não perceberam o que estavam fazendo. Mas essa história, irmãos, termina com um convite do Senhor. E o convite do Senhor é: voltem, provem-me, e vejam o que eu farei. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Deus não precisa dos nossos recursos. Acredite, nós é que precisamos contribuir generosamente para a obra de Deus. Nosso é que é o privilégio de participar da obra de Deus aqui na terra. Amados irmãos, existe um investimento que é melhor do que CDB, é melhor do que Tesouro Direto, é melhor do que ações. Pode pensar em qualquer investimento, Bolsa Americana, o que você imaginar. E esse investimento não está sujeito à inflação, não está sujeito à variação de taxa Selic, não está sujeito às variações próprias do mercado. Porque esse investimento está guardado numa conta bancária celestial. O gestor financeiro é o próprio Deus. E é por isso que Jesus disse: ajuntem tesouros nos céus. Porque os tesouros nos céus não estão sujeitos aos riscos que os tesouros terrenos estão sujeitos. E é por isso que, como cristãos, como pessoas que professam a fé em Jesus, como pessoas que creem naquilo que Jesus disse que nós não somos desse mundo, estamos aqui, somos sal e luz nesse mundo, precisamos fazer a diferença nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E por essa razão, como cidadãos celestiais, nós investimos no reino de Deus, que passa a ser manifestado aqui na terra. Amém, amados irmãos? O meu desejo é que o nosso bolso também possa se converter. O meu desejo é que eu e você possamos nos voltar para o Senhor e adorá-lo
com todo o nosso ser, com tudo o que nós temos, alegremente, reconhecendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Senhor, recebe a minha adoração, Pai. Liberta dos meus medos, das minhas inseguranças. Eu tenho medo de contribuir, Senhor. E o que é que vai acontecer? Pai, eu te entrego, e essa é a minha adoração, Senhor. Vamos louvar o Senhor nesse momento.